Estamos aqui já com um copo d'água nas nossas mãos e vamos orar. Já pegou o seu copo d'água? Então, preparado está o nosso coração. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença neste momento de fé. Eu estou reunida, Pai, com milhares de pessoas. Meu Deus, as pessoas que estão conectadas conosco através da rádio, através da HIT, através, ó Deus, das mídias sociais, do missionário R.R. Soares, Facebook, YouTube, também Instagram. Pai, são pessoas que estão precisando da Tua ajuda. Estão precisando, meu Pai, do Teu socorro. E o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Pai, eu peço agora, vem com o Teu poder ajudar este Teu filho, essa Tua filha, que está clamando, ó Deus, neste momento, Pai. Pessoas que estão clamando, Pai, por libertação, ó Deus. A libertação de familiares que estão presos, ó Deus, em vícios. A libertação, meu Pai, de familiares que estão acamados, ó Deus, que estão dependentes, ó Pai, de uma cadeira de roda, porque estão, meu Pai, com algum problema de saúde que tem atrofiado, meu Pai, os ossos, o músculo da perna. Mas, Pai, o Teu poder é maravilhosíssimo. O Senhor faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, diz a Tua palavra, conforme o Teu poder que em nós opera. Pai, eu te peço agora, opera na vida desta pessoa. Opera poder de Deus no corpo dela agora. Opera poder de Deus na perna desta pessoa, nos ossos, nos tendões, no músculo, no nervo, ó Pai, no sangue, poder de Deus, restaurando agora esses ossos, meu Deus, que foram quebrados devido a uma queda, devido a um acidente, e por conta disso essa pessoa está dependendo de uma cadeira de rodas, de uma muleta, e até mesmo está em cima, meu Pai, dependendo de uma cama, Pai querido. Mas eu peço o Teu poder em ação agora para curar essa pessoa, para fazer por ela, Deus, aquilo que ninguém, humanamente falando, conseguiu até hoje. Aquilo, meu Pai, que a medicina, ainda em sua limitação, não tem podido, meu Pai, fazer por esta pessoa, mas o Teu poder pode. Então, Pai, entra em ação agora, curando, meu Deus, curando o corpo desta pessoa. Meu Deus, dessa gripe que essa pessoa está tendo, uma gripe forte, dessa Covid, meu Pai, essa pessoa que foi infectada. Ah, meu Deus, tantas pessoas têm pedido oração por familiares, meu Deus, que estão acometidos da Covid, que estão internados, que estão, meu Pai, entubados, que estão, meu Deus, entre a vida e a morte, com problemas, sequelas, meu Pai, da Covid, como, por exemplo, sequela no coração, sequelas, ó Pai, nos rins, com sequelas, meu Pai, em outras partes do corpo. Mas eu peço agora, Pai, visita essas pessoas, eu te peço em nome de Jesus, e vai curando o poder de Deus completamente, vai restaurando, Pai, para que não permaneça nenhuma sequela, ó Deus, desse vírus maldito que tem assolado este planeta Terra. Ah, Pai, o Senhor é poderosíssimo para isso. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é fogo, e é um fogo abrasador, um fogo, ó Deus, consumidor. E eu te peço agora, Pai, passa com esse fogo, meu Deus, no organismo desta pessoa, para queimar, ó Pai, esse vírus agora, para queimar, ó Deus querido, essa bactéria, para queimar essa inflamação, essa infecção, essa gastrite, essa úlcera, esse vírus chamado H. pylori, para queimar, meu Deus querido, essa ferida na perna desta pessoa, que não tem cicatrizado, mas o Teu poder é fiel, meu Pai, para operar, para queimar agora, poder de Deus, esta doença autoimune, meu Pai, que tem debilitado o corpo desta pessoa, para queimar agora, meu Pai, todo o mal causador dessa síndrome, Pai, de Parkinson que essa pessoa desenvolveu, ou do Alzheimer, meu Deus querido. Senhor é poderoso para isso, e é ao Senhor que nós estamos clamando, Pai, o Deus que tem todo o poder, que pode mudar a nossa vida, da água, meu Pai, para o vinho, do momento para o outro, meu Deus querido. Então eu te peço agora, poder de Deus, arranque esse mal, arranque esse esquecimento que essa pessoa está tendo, Alzheimer, desapareça agora em nome de Jesus, sai agora desta pessoa, pode sair da mente dela, dos neurônios, pode sair agora de todo o sistema nervoso, o mal de Parkinson que se instalou ali, saia em nome de Jesus agora, vai embora todo o mal, a dor nos ossos,
a dor no corpo, a dor no pulmão, sai agora. Essa cólica que essa pessoa está sentindo, eu ordeno que vá embora. Em nome de Jesus, todo mal desapareça. Dor nas cadeiras, a dor na coluna desta pessoa, a dor nas pernas, no quadril, a dor nos pés, na sola dos pés. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que saia, que vá embora e que essa pessoa que orou com fé receba agora a cura de Cristo. Pai, nós consagramos também este copo com água, pedindo que o Senhor coloque sobre ele a tua virtude. Coloque sobre ele, Pai, o teu poder que liberta, o teu poder que cura, meu Pai, que faz muito mais além do que pedimos e pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. Pai, nós te louvamos pelas maravilhas que o Senhor tem operado no nosso meio. Obrigado, Jesus, e amém. Graças a Deus. Participe com fé, deixe o primeiro copo com água. Graças a Deus. E aí você procura aí, pastora, o mal saiu já. Estava sentindo um peso, estava sentindo uma angústia, uma dor no corpo, um mal-estar, pastora, seja qual for, desapareceu, saiu agora depois da oração. Estou bem, estou aliviado. Aí você já liga para a gente para contar. Olha, nós vamos falar agora aqui a respeito da importância do Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma matéria muito preciosa que nós vamos receber aqui da parte do próprio Deus. Então, se você já conhece pessoas que querem saber mais a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, da importância do Espírito Santo, já compartilha aí no Facebook, no YouTube também, e também já liga para as pessoas para que elas possam participar com a gente aqui desse estudo que nós vamos fazer até às 10h30 da noite, que vai ser algo muito importante. Então, aqui no Evangelho de João, é o nosso princípio, né, da nossa meditação, mas a gente vai aqui visitar alguns outros livros da Bíblia também, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, o Espírito Santo ali, através de Jesus, né, quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele fez uma declaração muito preciosa a respeito do Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Quando a gente fala sobre a palavra ajudador, o que significa ajudador? Ajudador é aquele que segura junto contra. Então, a função do Espírito Santo em nossa vida é segurar conosco ali junto contra as artimanhas do maligno, contra as ciladas do mal, contra esse mundo que é mal, né? Que é o Deus desse mundo, já opera nesse sistema. Então, o mundo é um mundo mal e o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Então, ele segura conosco junto contra essas ações malignas. E ali Jesus, a gente percebe que nessas últimas instruções que Jesus ele vem trazer aos discípulos, e é maravilhosíssimo ver isso, né? Que antes de Jesus morrer na cruz, ele se preocupou, por assim dizer, se importou de reunir os seus discípulos e passar para eles lições preciosíssimas que eles iriam necessitar logo após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, Jesus ensinou tudo o que era necessário para os discípulos naquela época, e hoje nós que somos discípulos de Cristo também, ele deixou para nós todos os ensinamentos que nós precisamos para que possamos ter vida, para que possamos viver, para que possamos realizar também a obra de Deus, sim, porque Deus, ele conta comigo e com você para a realização da obra dele. Óbvio que se Deus quisesse, ele poderia enviar até legiões de anjos do céu para o mundo para poder fazer a obra, realizar a obra. No entanto, Deus confiou o ministério de evangelização das pessoas e das nações a mim e a você, aos discípulos dele, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, como somos discípulos de Cristo, temos que nos atentar a todos os ensinamentos que ele deixou para nós, para que a gente possa, com precisão, executar essa obra que ele confiou em nossas mãos, em minhas mãos e em suas mãos. E a presença do Espírito Santo para a realização de toda a obra de Deus é fundamental. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos conseguir praticamente, vamos dizer assim, nada, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Então, sem a presença do Espírito Santo, nós ficamos perdidos nessa vida e perdidos neste mundo. Então, olha o ensinamento que Jesus ele trouxe
E no livro de João, no capítulo 16, no versículo de número 7 em diante, ele fala assim, olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Então, Jesus estava falando para os discípulos que era momento dele estar em preparação, que ele, então, iria ali concluir o seu ministério para o qual ele foi enviado aqui na terra, e o ministério de Jesus foi esse, morrer e morrer morte de cruz para resgatar a humanidade, resgatar a mim e a você de volta para o reino do Filho do seu amor. Então, o ministério de Cristo foi esse nessa terra. Ele cumpriu o ministério com toda a excelência. E por que Jesus conseguiu cumprir o mistério com toda a excelência? Nós vamos ver mais um pouquinho à frente aqui, a respeito do Espírito Santo habitando na pessoa de Cristo, o fortalecendo para o cumprimento desse ministério, porque o Espírito Santo, ele é a força do próprio Deus em nós. Então aqui Jesus falou assim, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Né? Que é o Espírito Santo. E ele diz no versículo 8, ó, e quando ele vier, falando acerca do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, olha que função maravilhosíssima, um dos atributos do Espírito Santo em nós qual é? É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Sabe quando nós erramos? Creio que todo mundo já passou por essa situação, né? Quando nós falamos o que não deveríamos ter falado, quando nós tivemos alguma atitude que não deveríamos ter tido, atitudes contrárias à palavra, ou falamos algo que estava contrário à palavra de Deus, é como que no mesmo momento acendesse uma luz dentro do nosso coração. Você já deve ter passado por isso, você já deve ter sentido isso, né? Naquele mesmo momento parece que acende aquela luz vermelha de, ó, proibido, né? Cuidado. Aquilo ali é o Espírito Santo falando ao nosso coração, dizendo, nos convencendo do pecado, né? Da maneira errada que nós, por assim dizer, podemos ter acabado de ter feito, de ter agido ou de ter falado. O Espírito Santo que nos convence. Então, ele convence o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Algo muito importante, porque sem o Espírito Santo, a pessoa, ela não tem ela não consegue ter, como a Bíblia fala aqui, esse convencimento de que ela está errada. Então, você vê que pessoas que não têm o Espírito Santo, elas vivem por este mundo fazendo tudo que é errado, achando que é normal, que a coisa está certa, que é desse jeito mesmo, que é assim que ela vive, é assim que ela fala, é assim que ela pensa e ponto final. Não estão preocupados em fazer toda a vontade de Deus. E o Espírito Santo em nós nos ensina toda essa verdade. E aí ele diz mais aqui assim, versículo 10, ó, da justiça, ou seja, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus continua ensinando, da justiça, porque vou para o meu Pai. Aliás, versículo 9, pulamos o 9, né? Do pecado, porque não creem em mim. Olha que coisa séria. Então, o mundo não estava crendo em Jesus. E só o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, né? Para que ele possa olhar para dentro de si, mudando de atitude e tendo de fato e de verdade a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é mudança de atitude, é mudança de rota, né? Antes nós andávamos segundo o Deus desse mundo, com letra minúscula, nós andávamos segundo os ensinamentos que nós havíamos recebido de nossos pais, achando que às vezes era até correto, mas ali tinha coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E agora, então, eu tenho ali o conhecimento das Escrituras Sagradas, o que eu vou fazer? A conversão. Eu vou mudar de atitude. Eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho de Cristo agora, o conhecimento que o Espírito Santo traz a nós pela revelação da palavra, é o Espírito Santo que abre a palavra aos nossos olhos, é Ele que nos faz compreender as Escrituras Sagradas, então Ele tem nos ensinado, então eu pego todo aquele ensinamento que Ele tem me dado e coloco em prática. Automaticamente, quando eu coloco em prática os ensinamentos do Espírito Santo, a minha vida vai haver uma conversão, porque se eu colocar em prática o ensinamento das Escrituras, eu vou exatamente contrário aos ensinamentos do mundo, e isso é a conversão, você andar na contramão do mundo. Então toda pessoa que é praticante
praticante da palavra de fato e de verdade, como filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, como as Escrituras nos ensinam, então essa pessoa realmente, ela teve uma conversão na vida dela. Ela foi então ali convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele diz, do pecado porque não crê em mim. Versículo 10, da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. Então nós seremos convencidos da justiça. Jesus realizou o perfeito sacrifício por nós. Como a ovelha muda, ele foi para o matadouro, sem mancha, sem mácula alguma. É aquela ovelha que não tinha defeito algum, mas foi ali feito o sacrifício em nosso lugar. Ou seja, o sangue precioso que não tinha nenhuma mancha, nenhuma contaminação, foi derramado e ele se tornou em nós a justiça de Deus. E diz mais assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E é verdade, né? Falando do príncipe deste mundo, falando do próprio Satanás, já está julgado por Deus. Satanás já sabe a sentença dele. Por isso que hoje em dia você vê como a ação do maligno é grande no mundo. Ele sabe que ele já foi julgado e que cabe a ele, num futuro muito próximo, depois da volta de Cristo, ali, o lago de fogo e enxofre. E o que Satanás ele tenta fazer? Ele não quer ir sozinho para lá. Então ele se levanta tentando convencer as pessoas a seguir o pecado, a seguir o engano, a seguir o erro, mostrar coisas da vida como se fossem proveitosas, como ele fez para Jesus lá na tentação do deserto. Se lembra disso? Lá em Mateus capítulo 4, né, o diabo se apresentou a Jesus, que estava ali depois de ter consagrado 40 dias e 40 noites, ele se apresentou a Jesus falando para ele em primeiro lugar, né, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras aqui se transformem em pães. Primeiro tentando colocar em dúvida ali se Jesus realmente era o Filho de Deus. Depois tentando fazer Jesus agir de maneira que a palavra ou o Pai não teria orientado, que Deus não orientou ele a transformar ali pedras em pães, porque os anjos do Senhor iriam vir e servir a Jesus. Então Jesus não tinha orientação do Pai para agir, ali transformando as pedras em pães. E Jesus agia somente segundo a direção do Pai através do Espírito Santo. Então ele tentando fazer Jesus agir por maneira própria. E depois, o que ele estava tentando fazer ali naquele momento, né? Ele tentou então colocar em Jesus ali para saciar a fome dele e Jesus não aceitou aquela sugestão do maligno de maneira nenhuma. Por que Jesus não aceitou aquela sugestão? Porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele não tomava ações, decisões e atitudes sem a direção do Espírito Santo no coração. Se Jesus não tivesse ali a presença do Espírito Santo com ele na vida dele, ele poderia ter cedido às tentações do maligno. Por isso que eu estou falando com você aqui hoje da importância do Espírito Santo em nossa vida. Volto a repetir, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo habitando em Cristo, ali naquele deserto onde Jesus estava, Satanás se apresentou, tentou ali colocar questões para Jesus, transformar as pedras em pães, mas Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, não aceitou. Foram 3 tentações, né? Uma delas qual foi? Quando Jesus levou ele no pináculo do templo, mandou ele olhar para todo o reino e falou assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a gente percebe que quem domina esse mundo é o próprio Satanás. Ele estava tentando naquele momento ludibriar Jesus, tentar enganar a Jesus para que Jesus não consumasse ali a obra redentora que ele veio fazer nessa terra. E se ele não consumasse a obra redentora, nós hoje estaríamos perdidos e todos nós teríamos o mesmo destino do príncipe deste mundo, que é Satanás, que já foi julgado e tem o destino do lago de fogo e enxofre que está preparado para ele. Mas graças a Deus, pela presença do Espírito Santo em Jesus, que convence o homem, eu volto a repetir, do pecado, da justiça e do juízo, naquele mesmo momento, Jesus firmado na palavra e na presença de Deus, ele falou assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás, né? Então, você vê ali na
na tentação de Jesus no deserto três situações, basicamente falando, que o diabo foi tentar Jesus e Jesus não cedeu à tentação, porque o Espírito Santo convence do pecado. Isso aqui é algo muito importante da gente entender. Então ele diz assim no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aí ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Espírito com letra maiúscula, falando a respeito do Espírito Santo, que é a plenitude do Pai em nós, ele disse assim, ele vos guiará em toda a verdade. Então isso é muito importante. Deixa eu falar até um pouquinho com o pastor Israel que está presente aqui. Pastor Israel, estamos falando dessa importância do Espírito Santo em nós, né, para cumprir todo o chamado como discípulos de Cristo. Aqui a gente percebe no Evangelho de João que o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. E nessas últimas instruções, ele frisou bem, ele bateu bem na importância do Espírito Santo em nós. Porque, pastor Yara, a gente observa o seguinte, que o mundo, ele é feito numa base de mentiras, porque o diabo ele é o pai da mentira. E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então, o alicerce do mundo, das coisas do mundo, é o engano. A pessoa que vive nesse mundo sem a direção de Deus dentro dela, sem a direção do Espírito Santo, ela fatalmente vai ser iludida por esse mundo, ela vai ser ludibriada por esse mundo e pelas coisas desse mundo. Logo, ela vai perder completamente, porque esse foi o grande erro dos homens, a identidade que ele deve ter, que é aquela parecida com Deus, é aquela andando na luz de Deus, porque o apelo do mundo de mentiras, de engano, né, de confusões, de atrações, tentações que levam à perdição é muito grande. Então o Senhor Jesus, ele disse que nós teríamos dentro de nós a direção, nós teríamos dentro de nós a pessoa física de Deus, que é o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Me permita dizer assim, pastor Yara, que ainda que o Espírito Santo é Espírito, a gente não vê o Espírito Santo nem apalpa, mas como ele está em pessoa no nosso meio, como Jesus estava, ele está presente no nosso meio, então ele em nós sentimos a presença dele, nós sentimos o fluir dele e recebemos a direção dele em nós e a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem esse contato com o Espírito Santo, então eu posso afirmar, entre aspas, que o Espírito Santo é a pessoa física de Deus dentro de nós, morando dentro de nós. Exatamente, pastor Israel, essa é a importância de termos e darmos vazão ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Como ele disse aqui, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha que coisa bonita. Então, ali naquela tentação, que a gente vai estudar a tentação um pouquinho mais à frente, né, se der tempo, porque temos muitas coisas ainda para falar no dia de hoje, mas você percebe que o diabo tentou enganar a Jesus apregoando uma mentira. Mas o que Jesus ele fez? Ele tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Então, naquele momento que Satanás disse, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares, naquele momento ali o Espírito Santo manifestou toda a verdade no coração de Jesus e ele sabia que o Satanás estava ali tentando enganá-lo. Então, o que ele falou? Ele falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não conseguiu ser enganado por Satanás, pela presença do Espírito Santo que nele habitava, que é a própria essência de Deus, é o Deus vivo em nós. Então ele diz assim, ó, porque não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo não fala por si, ele fala, o que ele fala, pastor? Aqui tá, ó, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo não fala por si mesmo, mas ele fala tudo o que ouviu do Pai. Então, a gente percebe que é o Espírito Santo que nos revela a palavra, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele revela ao nosso espírito. Já falamos aqui, alguns programas atrás, que nós temos em nossa vida, a composição, né, do ser humano é 3 fatores.
e um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Então, o verdadeiro eu é o espírito que habita dentro de nós. Um dia essa carne que aqui está, né, que me define aqui o rosto meu, né, a pinta que eu tenho, como a Yara, um dia vai voltar para o pó. Mas o meu espírito vai voltar para Deus. E tem a nossa alma, que é o nosso intelecto, o nosso poder de decisão. Eu sempre digo que a nossa alma é a porta de entrada para o espírito, porque a tentação, ela começa na mente. Se você não aceita a tentação, ela não vai passar de uma tentação. Agora, quando vem a sugestão do maligno na mente, né, e você aceita a sugestão, então é a porta de entrada para o espírito do homem. Ali, então, ela desce da alma para o espírito e aí se consuma, então, o pecado. Olha que coisa séria. Então, nós somos formados do Espírito. Quando Deus criou lá o homem, no início, lá no Jardim do Éden, ele falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? Falou até no plural. Então, Deus é Espírito, ele fez o homem um ser espiritual. Façamos no plural, porque estava presente Deus Pai, a palavra, que depois é o verbo que se tornou carne, habitou entre nós, se tornou filho, e o Espírito Santo estava presente. Então, ele tornou o homem um ser espiritual. Como é que Deus vai falar com o homem, né? Se o homem, vamos dizer assim, se nós estamos habitando ainda nessa carne, como é que Deus vai falar conosco hoje? A Bíblia diz que outrora Deus falava de diversas formas com o homem, diversas maneiras. Falou através de uma mula, né? Até através ali da mula de Balaão, Deus ele falou através de uma sarça ardente. Deus falou de diversas maneiras, diversas formas. Só que a Bíblia fala que agora, nos últimos tempos, Deus fala conosco através do Filho, que é a palavra que é revelada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Então, como é que o Espírito Santo, como é que Deus se comunica comigo e com você? Como é que Deus hoje se comunica com o homem? Né? Se Deus é Espírito, como é que ele se comunica com o homem? Na carne? No físico? Não, ele se comunica com o homem através do Espírito Santo no nosso espírito. Então, assim que dá esse contato que nós temos com Deus, né? Quando nós oramos a Deus e Deus, então, traz aquela no nosso coração, sabe, aquele refrigério, é o Espírito Santo se movendo dentro de nós, trazendo resposta de Deus para nós, né? Então, isso é algo muito importante. Olha o que ele diz no versículo 13, vamos voltar a repetir, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar ao seu servo. E como é que Deus nos anuncia? Através da palavra, pelo Espírito Santo ao nosso coração. É a palavra revelada em nós. Quando nós andamos por fé, não por vista, andamos segundo a palavra do nosso Deus, a tendência é a gente receber sempre, sim, as vitórias, as promessas, o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Bom, hoje nós estamos falando sobre a importância do Espírito Santo, né? E eu quero falar com vocês até da importância do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. Jesus veio a este mundo com o ministério de morrer morte de cruz em nosso lugar para nos resgatar de novo para o nosso Deus. Lembra lá do começo da criação, através do pecado de Adão e Eva, o mundo foi separado de Deus. E era necessário então vir o segundo Adão, Senhor Jesus, para poder ser ali a propiciação pelos nossos pecados, a ovelha que foi levada ao matadouro, sem mácula, sem mancha, para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação. E glórias a Deus que Jesus conseguiu cumprir o seu ministério na excelência. E por que Jesus conseguiu cumprir o seu ministério na excelência? Vamos ver agora? Vamos analisar. Nós começamos lá em João, né? Agora nós vamos João capítulo 16, versículo 8, falando a respeito de uma das funções do Espírito Santo em nossa vida, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós vamos entrar na matéria em si, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, iniciando lá em João Batista, que foi aquele que veio antes de Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Diz assim, ó, Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista ele veio preparar o caminho para o Messias. João Batista pregava o arrependimento, porque sem arrependimento
não existe perdão, né? É o arrependimento das obras mortas, da prática errada. Quando a pessoa se arrepende, ela alcança perdão, e quando ela tem um arrependimento, ela não volta a fazer e ter as mesmas práticas passadas. Então, por isso que o perdão é concedido mediante ao arrependimento. E aí diz mais aqui assim no versículo 4, ó. E este, João, no versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você vê que já há tanto tempo, há tantos anos, já estava profetizado pelo profeta Isaías que viria aquele que iria preparar o caminho para o Messias. João Batista, lembra? Nascido de Zacarias e Isabel, aqueles que eram ali sacerdotes diante de Deus e não podiam ter filho, eles eram estéreis e os anos estavam passando, tanto Isabel quanto Zacarias eram estéreis, não podia ter filho, e a Bíblia fala que eles eram um casal irrepreensível diante de Deus. E o tempo passou. A Bíblia fala que coube-lhe, por sorte, entrar no templo do Senhor e oferecer ali incenso, que significa oração. E quando ali Zacarias estava dentro do templo, orando, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor e disse para ele: Zacarias, a sua esposa vai ter um filho. Zacarias, naquele momento, ele que era até então irrepreensível na presença de Deus, ele e a sua esposa, naquele momento, imagina o susto que ele levou, depois de tantos anos, buscando ali em Deus, clamando. Por isso a gente fala, não desista. Você que está buscando em Deus a sua vitória, buscando em Deus o cumprimento da promessa, não desiste, porque a promessa ela se cumpre, ela não falha. E o que aconteceu? O anjo falou assim: olha, Zacarias, a tua esposa Isabel vai ter um filho, né? E aí, então o sacerdote ali, o Zacarias, falou assim: mas como que eu vou saber isso? Né? Aí o anjo falou para ele assim: olha, então porque duvidou, ficarás mudo até o cumprimento dessa promessa. Olha que coisa séria, porque ele duvidou da promessa de Deus ali, naquele momento que ele recebeu a resposta que ele seria pai. E o anjo até disse para ele, falou assim: ó, lhe porás o nome de João Batista. Olha como as coisas de Deus se encaixam no momento certo, na hora certa, né? E aí, o que aconteceu? Zacarias saiu ali do templo, a multidão estava esperando ali, maravilhada de ver que tanto demorava dentro do templo ali, estava falando: puxa, a oração foi boa, a resposta ali foi boa. E quando Zacarias saiu, o povo todo perguntava para ele o que ele tinha visto, o que tinha acontecido. Mas a Bíblia fala que ele não conseguia falar, né? E ele falava por acenos. E a gente vê mais à frente depois que o Zacarias ficou mudo e surdo até que se cumprisse o nascimento de João Batista. Quando chegaram para perguntar para Zacarias qual vai ser o nome do menino, ele escreveu na tabuinha, né? Será João Batista, porque o anjo já tinha anunciado que seria João Batista o nome dele. Um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe foi anunciado, que ele iria vir preparar o caminho do Senhor. Então, é exatamente esse João Batista. E quando João Batista nasceu, o pai, então, ali o Zacarias, o sacerdote Zacarias, voltou a falar e voltou a ouvir normalmente. Foi só o período para que se cumprisse a promessa, para que ele não jogasse a bênção fora através do que poderia ouvir e através do que poderia falar, né? Deus é perfeito em tudo. E aí, esse João Batista, profetizado lá no profeta Isaías, há tanto tempo atrás, nasceu então ali de Isabel e Zacarias e começou a pregar ali o evangelho do reino dos céus, né? E a preparar o caminho para o Senhor. E aí diz mais o versículo 4, ó. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele via ali aqueles hipócritas e fariseus que se aproximavam, dizendo que tinham por pai a Abraão, mas não estavam sendo ali praticantes da palavra de Deus. E ele estava pregando o arrependimento a essas pessoas, a todos que se achegavam a ele. E diz mais assim no versículo de número 10. E também agora
está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É incrível notar que o João Batista já tinha no coração a revelação do que viria, a revelação do Messias que viria. Então ele estava preparando o caminho, João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, para poder exatamente cumprir a missão específica também que foi dada a ele, que era preparar o caminho para o Messias, apregoando aí o arrependimento e o reino dos céus, né? Então ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ele estava então pregando e ele batizava com água, mas ele já tinha tido a revelação do próprio Senhor Jesus. E ele diz: após mim virá outro, mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. E aí ele diz algo importante, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? O fogo é aquilo que purifica as nossas vidas. E ele diz mais: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Versículo de número 13 diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então João Batista, tantos anos, né, ali preparando o caminho para o Messias, e aí o Messias chegou. Ele veio ter com João Batista, enviado pelo próprio Deus, para que ele pudesse receber esse batismo nas águas. Então a gente percebe aqui como o batismo nas águas é importante. Por isso, as Sagradas Escrituras, ela nos diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, eu tenho que crer e eu tenho que ser batizado. E aquele que não for batizado, pastor, todo o que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Então, quando a pessoa ela crê, automaticamente, lembra que falamos aqui nas semanas passadas que crer é tomar como verdade a palavra de Deus? Toda pessoa que crê, que toma como verdade a palavra de Deus, ela sabe que ela tem que passar pelas águas. Então, é uma consequência. Ela acredita nas Escrituras, ela passa pelas águas. Eu já encontrei até no ministério pessoas que chegaram para mim e disseram assim: pastor, olha, eu creio em Jesus, creio na palavra, mas ainda não sou batizado. Eu acho que não precisa ser batizado. Então, não está crendo na palavra, porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado. Então, é uma ordenança bíblica de ser batizado, de passar pelas águas. Jesus aqui passou pelas águas, já era maior de idade, porque o batismo requer isso. O batismo requer consciência do que você está fazendo, por isso nós não batizamos criança, porque a criança não tem consciência. E que pecado a criança tem, né? Além do pecado original, né? Que pecado a criança tem? Que pecado que ela cometeu para se arrepender dos seus pecados e ser batizada? Então, nós não batizamos criança, nós batizamos as pessoas a partir do momento que ela tem uma vida espiritual ali completamente independente de outras pessoas, ela e Deus. Você percebe que a pessoa crê nas Sagradas Escrituras, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe a atitude que está tomando, já tem assim consciência para isso, então é nesse momento que a gente batiza as pessoas. Então a palavra de Deus nos ensina: aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma consequência de todo aquele que crê. Se você que está nos ouvindo agora, você crê nas Escrituras, mas ainda não foi batizado, então procure aí a sua igreja evangélica, o seu pastor, e peça a ele para realizar esse batismo, porque é necessário ser batizado. E aí, até Jesus deu o exemplo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa-lhe, porque agora
disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus falou, não, João, já está escrito, é assim que tem que ser. E exatamente como tem que ser, lembra que falamos que Jesus era guiado pelo Espírito Santo? E ele foi até João porque o Pai lhe enviou até João para que ele fosse batizado, até para servir para nós como exemplo e receber da água viva. Diz mais assim, ó, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É incrível ver que no batismo de Jesus, a Trindade Santa estava presente, né? Jesus, quando entrou na água como Filho de Deus, que veio resgatar a humanidade, quando ele foi batizado ali na imersão, o que aconteceu? O céu se abriu. Veio o Espírito Santo em forma de pomba e naquele momento Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. E naquele mesmo momento ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem compraz a minha alma. Então você nota aqui que Jesus acaba de receber o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Ou tem traduções que diz, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Virtude é poder. Então o Espírito Santo é o próprio poder de Deus na vida do homem. A gente percebe que Jesus se batizou com 30 anos de idade. E aí você consegue ver que a partir do momento que Jesus recebe o Espírito Santo, dos 30 aos 33 anos, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou em nosso lugar, Jesus realizou tantas obras de milagres, tantas maravilhas que Jesus realizou em apenas 3 anos, que a Bíblia fala que se todos os testemunhos, se todos os milagres que Jesus realizou nesses 3 anos, ali cheio do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, fosse colocado em todos os livros, não existiria, faltaria livro na terra para poder contar todos os milagres que ele realizou e que ele operou. Pastor Israel, isso aqui é algo tremendo, né? Da gente poder ver essa importância da pessoa que está nos assistindo agora, né, receber aí o batismo no Espírito Santo, porque são 2 situações diferentes. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, todos que aceitaram a Cristo já têm a presença do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é diferente, é uma das evidências do batismo no Espírito Santo, que a gente sempre fala, é o falar em línguas, né? Quando você ora em línguas. E é algo muito simples, é algo muito fácil. As pessoas às vezes fazem uma alusão que precisa de um dia especial, um dia muito assim, com um pregador muito especial para ela ser batizada com o Espírito Santo e falar em outras línguas. O que na realidade não é verdade, pois nós já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, é só crer. Naquele momento que você crê, você recebe, e no ambiente que você estiver trabalhando dentro de casa, dirigindo, você pode ser cheio do Espírito Santo e estando na presença de Deus ali é importante. E Jesus aqui, pastor, ele recebe a presença do Espírito Santo, né? Daqui a pouco a gente vai falar quando imediatamente que ele recebe a presença do Espírito Santo, ele é levado ali para o deserto para ser tentado pelo diabo e em seguida Jesus começa a realizar a obra de Deus e foram inúmeros os milagres que Jesus realizou. E a presença do Espírito Santo, pastor Yara, ela vai trazer para a pessoa, para cada um de nós, uma edificação a partir do nosso interior. Tanto quando nós fazemos uso dos dons do Espírito Santo, como por exemplo o dom de falar em línguas, que a Bíblia fala que a pessoa que fala em outras línguas, ela se edifica, é uma edificação espiritual. Não há palavras para descrever, a gente pode buscar palavras humanas para descrever a profundidade dessa edificação, a gente não vai conseguir explicar, é algo maravilhoso demais. E também uma edificação emocional, uma edificação física, tanto que o próprio Deus, ele diz assim, que ele nos vivifica pelo seu Espírito que em nós habita, ou seja, ele nos dá vida. Então a falta do Espírito Santo tem sido uma lacuna importantíssima a ser preenchida na vida das pessoas. Por isso que as pessoas têm depressão, por isso que as pessoas vivem tristes, amarguradas. Elas podem ter tudo na vida,
elas podem realizar muitos sonhos, mas sempre vai restar um vazio, sempre vai restar na pessoa, sabe, um espaço que vai causar nela angústias, que vai causar nela desgostos e vai causar tristeza. Somente a presença do Espírito Santo na pessoa, somente a pessoa tendo o Espírito Santo e, por consequência, tendo essa edificação interior, é que ela vai ser uma pessoa plena, uma pessoa completa, pastor Yara. É porque o Espírito Santo é a própria plenitude do Pai dentro de nós, né? Jesus, ele voltou para o Pai, lembra que ele disse para os discípulos ali nas últimas instruções, a gente viu até em João capítulo 16, Jesus dando as últimas instruções aos discípulos e da preciosidade das últimas instruções, Jesus falou acerca do Espírito Santo, né? E ele nos disse que ele iria para o Pai, mas não nos deixariam órfãos, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, né? Então Jesus hoje, o Pai está no trono, Jesus está à direita de Deus Todo-Poderoso intercedendo por nós. E quem está na terra aqui conosco hoje? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós temos hoje a vantagem, por assim dizer, porque antigamente, quando a gente pega no Velho Testamento, a gente vê que o Espírito Santo ele não habitava dentro do homem, no espírito do homem, ele não habitava dentro, né? Ele pairava sobre ali os homens e as mulheres de Deus para cumprir os desígnios do Senhor, quando Deus tinha ali uma missão para os profetas, né, para Elias, uma missão para Moisés, uma missão ali para os grandes homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo para Davi, o Espírito Santo pairava sobre, até que eles cumprissem a missão, porque o homem por si só, pastor, nós, por nós mesmos, nós não iremos nunca, jamais conseguir cumprir os desígnios, né, e o ministério que Deus tem para nós, mas a presença do Espírito Santo em nós, que nos traz o poder de Deus, que nos traz a essência de Deus, que nos capacita todos os dias para que a gente venha cumprir os desígnios e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Com certeza, pastor Yara, e é uma capacitação que parte de dentro de nós, não é algo exterior, né? Então, logo ela flui de uma forma especial na vida de cada pessoa. E é importante que as pessoas entendam o seguinte, que o Senhor Jesus, ele foi o primeiro Consolador. Ele foi o primeiro Consolador. Logo você vê que as pessoas que vinham até Jesus, as pessoas que estavam aflitas, as pessoas que estavam desesperadas, elas vinham até Jesus e ela encontrava o consolo em Jesus. Elas encontraram em Jesus palavras que as aliviavam, palavras que as iluminavam. Elas encontravam, só que Jesus estava fisicamente e ele não podia estar em todos os lugares, ele não podia estar junto com todas as pessoas. As pessoas só poderiam, pastor Yara, ter um contato com Jesus quando elas vinham aonde Jesus estava. Embora Jesus esteve em muitas partes, ele andou por muitas partes, ele não podia estar com as pessoas constantemente consolando elas, né? Em todos os lugares, digamos assim. Embora hoje Jesus ele está em todos os lugares, ele está conosco aonde quer que nós estejamos, mas nesse ministério físico de Jesus, não. O Espírito Santo, ele é o segundo Consolador e ele sim, ele está presente em todos os lugares e mais ainda, ele está dentro de cada um de nós que o recebemos. Então é Jesus conosco, é Deus fisicamente conosco. E é essa diferença que eu estava falando, de no passado o Espírito Santo pairava sobre os homens e as mulheres de Deus para que a missão fosse cumprida. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo é o próprio poder de Deus, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse, pastora? Poder para realizar a obra de Deus. Por isso nós falamos sempre, né, para a pessoa ser aprimorada no ministério, ela tem que ser batizada, cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a vida, ele é a essência, ele é o poder de Deus, ele é o nosso guia, além de ser também o nosso ajudador. A gente já vai entrar agora numa matéria bem específica, porque a gente está falando aqui do batismo de Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, a Trindade Santa presente ali naquele momento, e agora nós vamos daqui a pouquinho analisar, e que em seguida, pastor Israel, algo muito interessante até de notar que a gente vai estudar daqui a pouquinho, eu peço para essa pessoa ficar ligada com a gente,
que Jesus, em seguida de ser batizado e receber o Espírito Santo, ele é levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Ele não foi levado antes, né? Porque Jesus estava aqui, estamos falando do batismo de Jesus com 30 anos de idade, né? Então, por que Jesus não podia ter sido levado no deserto com 15 anos, ou com 18 anos, né, para ser tentado, ou com 28 anos para ser tentado? Por que Jesus só foi levado para o deserto para ser tentado aos 30 anos e depois que ele foi batizado? Exatamente porque ele tinha que ser levado ali para o deserto para ser tentado depois de ser batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus no homem. Sem o poder de Deus no homem, a pessoa cai no pecado. Sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo, lembra que falamos em João 16, 8, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, Jesus só foi levado para o deserto quando ele estava completo, quando ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Ali, então, ele foi ser tentado pelo diabo. A gente já vai falar acerca disso. No capítulo 4, já é a tentação de Jesus, mas agora Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora ele iria começar a passar pela tentação, a realizar a obra de Deus, pôr em ação o poder de Deus aqui nesse mundo. E aí diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor Israel, é interessante ver aqui a importância do Espírito Santo no ministério físico de Jesus, que Jesus estava tão cheio da plenitude de Deus, e a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos faz lembrar, ele nos faz lembrar da palavra de Deus, né? E naquele momento que o tentador chegou para Jesus, claro que o tentador veio com uma missão também maligna. Qual era a missão? Tentar Jesus para conseguir ali frustrar os planos de Deus para a vida da humanidade, que era o resgate. Mas quem é o diabo para frustrar o plano de Deus? Ele não é ninguém, né? O diabo não tem poder para frustrar o plano de Deus. Ainda mais Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Naquele momento que o diabo veio tentar, então o Espírito Santo fez Jesus lembrar do que as Escrituras diz. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nisso a gente vê, pastor Yara, que mesmo que havia uma necessidade carnal, havia uma necessidade de pão, o Senhor Jesus, ele estava tão conectado ao Espírito Santo que ele priorizava a vontade do Espírito e não a vontade da carne. E é assim o proceder de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ela não atende à vontade da carne. A própria Bíblia diz isso, que se a gente anda no Espírito, andar no Espírito é realmente cheio do Espírito Santo, focado naquilo que agrada ao Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, de maneira que a gente ande um com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfaremos as vontades da carne. E Jesus deu esse exemplo. Mesmo ele diante de uma necessidade até normal da carne, que é o alimentar-se de pão, o Senhor Jesus mostrou que o foco dele era fazer a vontade do Espírito, a sede dele, o desejo dele, o que realmente satisfaria ele, né, era a fazer a vontade do Espírito. Assim é a pessoa que anda em comunhão com o Espírito Santo. Ainda que venha a vontade da carne, que surja a vontade da carne, ou a tentação provoque uma vontade da carne, que se essa pessoa atender, pastor Yara, certamente ela vai tropeçar na vida, certamente ela vai ter uma atitude que vai causar sérios danos para ela, danos na sua casa, na sua família, na sua moral. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, então eu posso dizer que essa pessoa ela tem algo que agrada a ela muito mais do que até as vontades naturais da carne, que é a pessoa fazer a vontade de Deus. Exatamente, pastor Israel. A gente vê até a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? Que é paz, longanimidade, dentre outros. E a gente vê tudo isso presente no ministério do Senhor Jesus. E aqui, como eu falei para você, que na hora que veio a tentação ali, né? O Espírito Santo nos faz lembrar. Em João capítulo 14, versículo 26,
o próprio Jesus, ele declarou assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui está bem claro que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que está escrito, de toda a palavra de Deus. Você já deve ter tido, por exemplo, experiências de ter acordado um dia e de repente surgir no seu coração um versículo que você nem lembrava mais que existia, porque são 33 mil versículos que tem a Bíblia, e de repente você se levantar e se deparar com aquele versículo ali no teu coração, ó, te impulsionando, o Espírito Santo lhe fazendo lembrar daquele versículo. Então você pega aquele versículo, você fala aquele versículo, porque certamente se ele está lhe fazendo lembrar, é porque você vai precisar dessa grande verdade. Então, mais uma vez eu vou ler para você João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que já enviou, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele nos faz lembrar. Está vendo aqui? Fez Jesus lembrar, naquele momento, exatamente a palavra que deveria ser falada para combater aquela tentação do maligno. Aí que eu falo que quando a pessoa tem o temor a Deus, ele mostra o tempo e o modo, a maneira de agir, como agir. O Espírito Santo mostrou para Jesus como ele deveria agir e o que ele deveria responder diante daquela tentação. Algo muito bonito, né? Você percebe a importância do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Como a gente sempre fala aqui, o diabo ouviu que Jesus falou que ele não vivia só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele falou assim, acho que o diabo deve ter pensado, né? Já sei como é que eu vou tentar ele. Se ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu vou pegar a palavra para tentar ele. E aí vem no versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o que o diabo fez? Pegou mais uma vez a tentação, de acordo com aquilo que Jesus havia falado, que ele vivia de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo pegou o Salmo 91 e falou para ele assim, ó, se tu és o Filho de Deus, tentando lançar uma dúvida ou até mesmo ali colocar vamos dizer assim, né, aguçar um pouquinho para ver se Jesus teria aquela reação de dizer assim, vou provar para você que eu sou o Filho de Deus, quer ver só? Então eu vou me jogar para você ver. Só que graças a Deus que Jesus era cheio do Espírito Santo e ele tinha o discernimento de Espírito, porque o discernimento de Espírito, ele vem por intermédio do Espírito Santo. E aí Jesus então, olhando para ele, disse-lhe, também está escrito, mais uma vez o Espírito Santo faz Jesus lembrar das Escrituras que combateria exatamente aquela tentação. E ele disse assim, você vê que vem encaixar, né, a lembrança da palavra. E ele diz assim, ó, versículo 7, disse-lhe também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pastor Israel, é tão perfeito as coisas que Deus faz, né? É com uma perfeição tão grande que o Espírito Santo fez Jesus lembrar exatamente de toda a palavra no momento certo, na hora certa, para rebater no argumento certo. Ou seja, mostrando ali que a inspiração de Jesus, ela vinha do Espírito Santo e ela vinha da palavra de Deus. E essa deve ser a inspiração de todo cristão. O Espírito Santo, ele está em nós para nos inspirar nas coisas de Deus, para nos inspirar naquilo que diz a palavra de Deus. E a verdade é, pastor Yara, que quando a pessoa ela medita na palavra, ela é uma pessoa que tem prazer no mandamento do Senhor, é uma pessoa que tem o Espírito Santo inspirando ela, né? Fazendo ela lembrar das coisas de Deus. Essa pessoa, por consequência, ela não anda ansiosa, nem quanto às vontades. Jesus mostrou ali que ele não estava ansioso para comer. Quando o diabo ofereceu o pão, né? Jesus não estava ansioso a comer, por quê? Porque, na verdade, a pessoa que ela medita na palavra, a pessoa que a sede, a fome dela está nas coisas de Deus, na palavra de Deus, ela não anda ansiosa pelas outras coisas, então ela não se precipita a nada. E o Espírito Santo vai guiando ela e vai mostrando para ela como foi esse grande exemplo de Jesus. Por isso a importância de nós conhecermos as Sagradas Escrituras, lermos, meditarmos como Jesus fazia, e aí no momento certo que nós precisarmos, o Espírito Santo nos faz lembrar de
tudo que temos ouvido, de tudo que temos aprendido das Sagradas Escrituras, né? No versículo 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, mais uma vez: vai-te, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez, vem exatamente o versículo certo, no momento certo, para combater aquele maligno na hora certa. Diz assim, então, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então a gente percebe que nós temos que ter o conhecimento da palavra para que no momento que a luta vier, que a tentação vier, nós possamos ser lembrados pelo Espírito Santo de tudo aquilo que nós temos aprendido com Deus para exatamente usar a palavra para vencer o maligno, né? O maligno só é vencido através da palavra de Deus, porque ele crê e ele estremece ao ouvir a palavra de Deus. Ele sabe o poder, né? A palavra de Deus, ela é a palavra viva, ela é viva e ela é eficaz. E ela vem na medida certa, no momento certo. E aí nós vamos combater o maligno com a palavra no coração, né? Por isso que a Bíblia nos ensina a não combater como quem combate no ar, sem conhecimento das Escrituras, combater de qualquer maneira, orar por orar. Não, nós temos que orar no Espírito e aí o Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra de Deus que precisa ser dita, que precisa ser declarada e confessada e crer para que a gente venha combater ali as ações do maligno, as tentações do maligno. Então Jesus passou pela prova no deserto, passou e foi provado. Ele foi provado e aprovado, né? As obras de Jesus eram de ouro, não era de palha, de feno, de madeira, que quando passa pelo fogo é queimado. A obra de Jesus ali naquele deserto, ela foi provada e foi aprovada, porque Jesus estava cheio do Espírito da verdade, que o guiava em toda a verdade, em toda a justiça e em todo o juízo. E aí você percebe que depois da tentação, já cheio do Espírito Santo, passado pela prova, então você vê que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela passa pela prova e ela é aprovada, né? E aí, então, Jesus, aí no próximo tema é Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, agora com discernimento de Espírito, ele sai andando ali agora para poder trazer, escolher os seus discípulos, agora com a presença do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. Em quem seriam ali aqueles escolhidos para se tornarem os seus primeiros discípulos? Olha que coisa linda, tudo guiado pelo Espírito Santo, porque quando algo não é guiado pelo Espírito Santo, dá errado, dá para o torto, né? O que planta na carne, colhe corrupção, a Bíblia diz, mas o que planta no Espírito, esse do Espírito irá colher. E aí você vê então Jesus na Galileia, aí você vai vendo aqui os primeiros discípulos, aí Jesus com os primeiros discípulos, ele faz o Sermão da Montanha, depois do Sermão da Montanha, ele fala sobre os discípulos ser o sal da terra, a luz do mundo, ele começa a ensinar as pessoas, cheio do Espírito Santo, nós conseguimos ensinar, porque toda a revelação da palavra, ela vem do Espírito Santo para nós, é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui. Coitado se nós não tivermos a presença do Espírito Santo para pregar, nós passamos vergonha, né? É o Espírito Santo que age. Por isso que a Bíblia diz, abra a tua boca e eu a encherei. Quando você tem a presença do Espírito Santo, é só você abrir a sua boca e pode ter certeza que ali a palavra vai fluir. E aí diz mais, o cumprimento da lei dos profetas, aí você vai ver na sequência, né? Continuação do Sermão da Montanha, fala sobre também as doações, oração e jejum. Aí em seguida vem o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Aí na sequência vem continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Aí vem os dois caminhos, Jesus ensina a bondade de Deus. Olha, ele vem numa fase de ensinamento para as pessoas cheias do Espírito Santo. E aí, então, no versículo aqui, no Mateus, capítulo 8 em diante, Jesus começa, então, a operar os milagres, né? O leproso purificado, aí vem o centurião de Cafarnaum, vem a sogra de Pedro que foi curada daquela febre, né? Depois Jesus apazigua a tempestade, depois vem o paralítico de Cafarnaum, aí depois ele vai ensinando a cura de 2 cegos e um mudo, né? A seara e os ceifeiros,
a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Então você vê que começa o ministério de Jesus ali a se deslanchar, cheio da presença do Espírito Santo. Por isso não havia um caso para Jesus difícil demais, né? Não havia um caso que a pessoa chegasse para Jesus e não houvesse solução, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em ação na nossa vida, né? E aí você diz, pastora, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Agora quero que você entenda a diferença, né? O batismo do Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E o batismo no Espírito Santo, que é uma das evidências, é o falar em línguas. Esse batismo no Espírito Santo, ele vem quando você crê e você pede a Deus, Pai, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E você começa a abrir os seus lábios e você começa ali a falar palavras como criança, né? A criança, quando ela começa a falar papai, ela não fala papai de uma vez, ela começa a papá, papá. Pouquinhas palavras que ela vai soltando. Aí o tempo vai passando, ela ali com o seu pai, em comunhão com o seu pai, a criança em comunhão com a sua mãe, aprendendo com o pai, aprendendo com a mãe. Daqui a pouquinho a criança está falando mamãe, está falando papai. Então a gente pega as coisas naturais para entender as espirituais. A Bíblia fala que nós devíamos ficar em Jerusalém. Jerusalém significa a presença de Deus, até sermos revestidos pelo poder de Deus. Esse poder de Deus é o Espírito Santo. Então, ficar em Jerusalém significa ficar na presença de Deus. É na presença de Deus que você é batizado no Espírito Santo. Até porque todos nós fomos chamados por Cristo. Nós somos discípulos do Senhor. E Ele nos deu um chamamento para mim e para você. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E a obra de Deus, ela começa dentro da nossa casa, né? Ensinando e pregando aos nossos. E quando nós temos a presença do Espírito Santo, que é a essência de Deus, a vida de Deus, quando nós abrimos a nossa boca, Ele enche com a palavra dele, palavra que vai diretamente no coração ali das pessoas, fazendo as pessoas terem os olhos do entendimento aberto, né? A gente percebe Jesus cheio do Espírito Santo, quando ali pegaram aquela mulher em flagrante adultério e os homens ali estavam querendo apedrejar aquela mulher, baseado numa lei, né? Na lei de Moisés, que dizia que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, deveria morrer em praça pública apedrejada. E aqueles homens estavam ali com a intenção de matar aquela mulher, embasados por uma lei. Jesus então chegou naquele momento, agachado ali, né? A Bíblia fala que ele estava desenhando na areia. Por que ele estava desenhando naquele momento na areia? Ele estava esperando o Espírito Santo de Deus revelar ao coração dele o que ele deveria falar, em qual momento ele deveria falar, para que aquela intenção maldosa contra aquela mulher fosse abolida naquele momento, né? Não poderia ser palavras simples ou palavras humanas ou palavras carnais que iriam tirar a intenção do coração maldoso daqueles homens de matar aquela mulher. No momento em que o Espírito Santo encheu o coração de Jesus das palavras certas, no momento certo, então Jesus olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ó, a importância do Espírito Santo em nós. Mostra o tempo, mostra o modo, como devemos falar, o momento que devemos falar, para que aquela palavra ela venha sair com poder, mas com o poder do Espírito, para entrar no coração através dos pedregulhos que estão ali, endurecendo o coração e acertar ali no coração aquela flecha que vem a mim, assim, derreter toda a obra do maligno, né? E vem abrir os olhos do entendimento. Aqueles homens ali, ouvindo aquelas palavras, começaram a olhar para dentro deles mesmos e ver os seus próprios erros, né? Aí o que aconteceu? Cada um foi jogando a sua pedra, foi saindo de mansinho. Jesus se viu a sós com aquela mulher. Ele olhou para ela e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Palavra certa, no momento certo, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por muito falar que vamos ser ouvidos. Às vezes a pessoa fica falando tanto para o familiar, tentando levar o familiar de qualquer maneira para Jesus, mas não é assim que você vai conseguir. É falando no momento certo, as palavras certas, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então peça isso a Ele. Espírito Santo, me dê a palavra certa, no momento certo, que vai entrar no coração do meu familiar e vai fazer ele compreender a profundidade da salvação que há no Senhor. E Deus vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer essa obra linda. Então você percebe que desde o momento em que Jesus recebe ali poder, recebe o Espírito Santo, ele passa pelo deserto, é aprovado no deserto, ele então, no discernimento do Espírito Santo, escolhe os seus discípulos e aí ele começa a ensinar
e a curar, a ensinar e a curar. Quando você pega Mateus, então, ali do capítulo 4 em diante, né, depois da tentação, que Jesus vai mostrando que ele escolhe os discípulos, aí ele vai pregando, curando, pregando e curando. Quando você chega em Mateus, no capítulo 26, depois de Jesus, nesses 3 anos de ministério, né, curar tantas pessoas que não caberiam nos livros que nós temos na terra, escrever aqui de tantos testemunhos, de tantas curas que ele operou por intermédio do Espírito Santo, que é a plenitude do Pai. O que acontece? Cumpridos 3 anos, cumprida a missão dele, né, o Espírito Santo o ajudando em todo o tempo, procuraram matar Jesus durante esse tempo, procuraram ali ocasiões contra Jesus, e você percebe que Jesus em nenhum momento tinha medo. O Espírito Santo trazia paz ao coração de Jesus. Ele estava seguro. O Espírito Santo traz paz. Ele traz tranquilidade ao nosso coração, né? E aí o que aconteceu? No capítulo 26 de Mateus, versículo de número 36, chega o momento então em que Jesus se prepara, porque é chegado ali as horas finais do seu ministério, da sua vida, hora que ele iria morrer na cruz. Então diz assim, Jesus no Getsemane, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado, com seus discípulos, né, Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Imagina naquele momento o diabo ali, o inimigo, assistindo de camarote aquela situação. Jesus estava prestes a morrer na cruz e cumprir o seu ministério, resgatar toda a humanidade, perdoando o pecado de todos aqueles que creem, né? Então seria algo muito assim, algo muito forte que iria acontecer naquele momento. Satanás estava ali tentando oprimir, tentando angustiar. Jesus estava sentindo na pele aquela angústia, aquele sofrimento que viria, e ele fala para os discípulos ficar ali, que ele iria orar, né? Quem está triste, a Bíblia diz, ore. Quem está feliz, cante louvores. Jesus pediu para os discípulos ficar, que ele iria orar. Versículo 39. Indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, naquele momento em que a angústia, naquele momento em que aquela vamos dizer assim, naquela atmosfera começou a envolver Jesus pelo que viria a acontecer, e a carne começou a gritar, né? E Jesus foi ali orar e ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Imagina se esse cálice fosse passado de Jesus, nós não teríamos salvação hoje, né? Passe de mim esse cálice. Mas aquele mesmo momento de angústia e dor, o Espírito Santo entrou em ação. E Jesus então conseguiu dizer: mas contudo não seja feita a minha, mas a sua vontade. O Espírito Santo, o Consolador, consolando o coração de Jesus para que o ministério dele fosse cumprido 100% aqui na terra. E aí diz mais assim, versículo de número 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor Israel, a declaração que Jesus fez aqui, que ele falou para os discípulos orar para não entrar em tentação, porque o inimigo está aí, ele é o tentador, né? Então tem que vigiar e tem que orar em todo tempo, está conectado com Deus. Ele falou, porque na realidade o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca, né? Então por isso que Jesus ali por 3 vezes ele orou ao Pai e disse assim: se possível, passe de mim esse cálice. Mas o espírito entrando em cena e dizendo assim: mas contudo seja feita a tua e não a minha vontade. O Consolador entrava em cena, fortalecendo a Jesus. Na direção do Espírito, pastor Yara, a pessoa, ela está forte, ela está capacitada, ela está preparada para vencer, para enfrentar, para suportar tudo que venha contra ela. Porém, na carne, a pessoa está sujeita a cair, ela está sujeita a tropeçar, né? Então, ela não deve confiar na sua natureza, na sua carne. Não confie na sua carne. Foi o que Jesus ele disse em outras palavras. Ele falou assim, ó, não confie na vossa natureza, na vossa carne. Ore. Quando a pessoa ora, o que ela está fazendo? Ela está dando ênfase na vida dela
a parte espiritual. A pessoa que ora, a pessoa que se consagra, a pessoa que busca a Deus, ela está considerando, acima de tudo, a importância da sua vida espiritual. Porque se ela simplesmente deixa essa parte de oração, essa parte de buscar a Deus de lado, ela vai ficar todo o tempo na carne. E às vezes ela confia em si mesma, ela diz assim, não, porque eu suporto tudo, eu aguento tudo, igual o Pedro lá, né, pastora? Quando Jesus falou para ele que ele iria trair, né? Antes, quando Jesus falou isso para ele, é porque ele estava cheio de si, cheio de autoconfiança, confiando na sua natureza, confiando na sua carne. Aí Jesus mostrou para ele que nessa confiança que ele tinha da carne dele, uma hora ele ia fraquejar, iria trair, chegou ao ponto de trair Jesus. Jesus disse que ele ia trair. Assim é a pessoa que não se fortalece em Deus, que não ora, que não busca a Deus, que ela acha em si mesmo, porque nós somos carne, que ela está pronta, que ela vai permanecer, que ela vai seguir em frente. Porém, ela não sabe. A carne é fraca, ela vai fatalmente tropeçar. Então, é muito importante a pessoa, ela ter a vida dela conectada com Deus, e a oração, Jesus está mostrando que é um veículo. E a gente percebe aqui, pastor Israel, por exemplo, o Espírito Santo veio quando Jesus morreu, né? Ele morreu, ressuscitou e ele nos enviou o Consolador. Então, até aqui, os discípulos não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles ainda, né? Então, a gente percebe que Jesus repreendeu os discípulos várias vezes, porque eles estavam na carne, né? Jesus falou assim, nem uma hora podeis vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí Jesus volta para orar ao Pai. Quando ele volta novamente, versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, né? E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora. Agora era momento de dormir. Antes não era momento de orar. Mas os discípulos estavam adormecidos, estavam dormindo, eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, porque o Espírito Santo veio para nós, entenda isso aqui bem, depois da morte e ressurreição de Cristo. Eu não vos deixarei órfãos, né? Quando ele diz, quando ele fosse para o Pai, nos enviaria o Consolador. Aí ele disse aqui assim, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então a gente vê, pastor Israel, e a gente vai meditar daqui a pouquinho mais acerca disso, porque chegou o momento da gente falar até sobre a enquete, mas a gente vai ver a diferença até propriamente dos discípulos, que aqui ainda, né, não havia o Espírito Santo morando dentro dos discípulos, então eles ficavam adormecidos, não sabiam vigiar e orar como deveria, mas quando foi derramado do Espírito Santo, eles receberam do Espírito Santo, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Jesus é um exemplo original da obra do Espírito Santo dentro e sobre nós, que nós lemos aqui. A vida de Jesus foi concebida pelo Espírito e o Espírito trabalhando dentro dele, produziu o fruto do bom caráter. Então, o Espírito Santo dentro de nós produz esse fruto de bom caráter. Que mais? Mais tarde, o Espírito desceu sobre Jesus, lembra lá no batismo de Jesus, para produzir um ministério de poder. Então, você quer que o seu ministério aqui nessa vida, né, seja um ministério de poder, onde você fala e Deus opera, onde você fala e a obra de Deus é realizada na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você vá? Então, seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? E o propósito característico do derramamento do Espírito Santo em Atos, que nós vamos ler agora, é habilitar a igreja, que somos nós. A igreja, não estamos falando de templo construído por mãos humanas, estamos falando de nós, né? Templos do Espírito Santo. Nós somos a verdadeira igreja, de nos habilitar para esse ministério, para esse campo tão grande de evangelização que tem neste mundo, né? Então, aqui em Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 1, no versículo de número, vamos colocar aqui do versículo de número 5 em diante, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Você vê que faltava até discernimento para eles entender o que Jesus muitas vezes falava, porque é o Espírito Santo que nos traz o discernimento, a revelação da palavra. Por isso você vê
ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando muito por parábolas, né? Coisas naturais para que eles pudessem entender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo ainda não habitava dentro do ser humano. Então, eram para eles um pouco difícil de entender e Jesus ensinava por parábolas. E aí diz mais aqui assim, ó, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pastor Israel, aqui mostra claramente quando Jesus fala, né, que nós receberíamos o poder do Espírito Santo como igreja de Cristo, que viria sobre nós, para que nós pudéssemos ser testemunhas dele. Então, para ser testemunha viva do poder de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, para ser testemunha em todos os lados. Olha o que ele diz aqui, ó, para ser testemunha em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Porque esse é o objetivo de Deus em nós, pastor Yara. Essa é a grande missão que Deus quer que todos nós realizemos, seja coletivamente como igreja, como individualmente. Ele quer que nós tenhamos uma experiência com Ele, em ter o Espírito Santo, em viver uma vida transformada, em ter uma transformação de vida, né? Em sairmos das trevas do mundo e nos achegarmos a Ele e virmos para a vida de luz que Ele tem para nós. Mas qual é o objetivo disso? Que nós possamos poder dar testemunho disso para outras pessoas. É aquilo que Jesus falou. Você recebe algo gratuito, você recebe de graça para de graça dar. O objetivo é oferecer esse testemunho para as pessoas. Porque quanto mais pessoas que estão nesse mundo, que precisam de Deus, que estão nas trevas desse mundo, que estão perdidas nesse mundo, que estão desesperadas nesse mundo, que estão, pastor Yara, gemendo de dor, gemendo, urrando de sofrimento que estão passando, elas não conhecem o amor e a vida maravilhosa que o Espírito Santo tem para proporcionar para elas. Então, qual é o objetivo maior de Deus na vida de quem tem essa vida, de quem tem o Espírito Santo, de quem teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus? É dar testemunho, é levar esse testemunho e poder oferecer, dar para as pessoas o mesmo que elas passam a ter com o Senhor Jesus. E esse testemunho ter impacto, né? Ter o poder de Deus ali dele para impactar outras vidas e outras pessoas. Então, olha a importância, hein, do Espírito Santo em nós, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aí no capítulo 2 aqui de Atos é a descida do Espírito Santo. Diz assim, ó, como é que você recebe o batismo do Espírito Santo? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, reunidos ali na presença de Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, ali todos foram cheios do Espírito Santo e a gente percebe que depois que os discípulos de Cristo foram cheios do Espírito Santo, eles então realizaram a obra de Deus. Antes, Pedro chegou até a negar Jesus, né? Pedro ali era Simão Pedro. Então, às vezes, Jesus chamava de Simão e outras vezes de Pedro. Pedro significa pedra, né? Rocha. Então, quando Jesus chamava Pedro de rocha, Pedro era porque ele estava firme na rocha. Quando chamava ele de Simão, Simão é vara. Quer dizer que ele estava meio ali oscilando de um lado para o outro, né? Então, ele negou a Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado Malco ali, no ímpeto, né, que não era para ter. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito, que é domínio próprio, mas Pedro não tinha ainda, então ele não tinha o domínio próprio, foi lá que cortou a orelha do soldado Malco. Então, você percebe que Pedro, muitas vezes ali, ainda sem a presença do Espírito Santo, estava na carne, mas depois que todos foram cheios do Espírito Santo,
a Bíblia fala que até a sombra de Pedro, ela curava os enfermos, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, que é o poder de Deus na vida do homem. E é muito simples você receber o Espírito Santo. É só você estar na presença de Deus, porque ele já habita dentro de você. Então é você dizer: Espírito Santo, eu quero o teu selo, me batiza agora. Você abre a boca e o Espírito Santo vai encher. Como diz o versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Oh, glória a Deus. Vou fazer a oração agora. Daqui a pouquinho eu vou pegar o copo com água, mas antes eu quero fazer a oração para essa pessoa que está em casa dizendo: pastor, ainda não sou batizada no Espírito Santo, não tenho uma das evidências que é o falar em línguas, mas eu gostaria. Você quer? Então a Bíblia fala que se você quiser ser cheio do Espírito Santo, é só você ser como aquela criança recém-nascida que deseja ardentemente o leite genuíno não falsificado e através dele você vai crescendo. Então deseja, como a criança deseja o leite materno e a criança chora ali naquele momento até receber o leite materno, ela não desiste, que você possa ser assim também na presença de Deus, em oração. Vamos orar agora? Daqui a pouco eu já vou pedir para você pegar o copo com água, mas agora eu quero orar para todas as pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo. Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Estamos, ó Pai, na mesma fé, como lá naquele dia de Pentecostes, como diz a Tua palavra, que todos, ó Deus, estavam reunidos em Teu nome. E ali, meu Pai, então, veio sobre eles línguas repartidas como línguas de fogo. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. Pai, eles abriam a sua boca. E à medida que o Espírito Santo concedia, meu Pai, eles falavam em outras línguas. Essa pessoa que ora comigo agora, ela está dizendo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Jesus, receber o batismo do Espírito Santo, Pai, na minha vida. Ah, Jesus, nós vimos aqui hoje a importância do Teu Espírito Santo em nós, a importância do Teu Espírito Santo no ministério de Jesus, dando a Ele o poder, dando a Ele o consolo, dando a Ele a força necessária para que Ele pudesse cumprir 100% o ministério dele aqui nessa terra, e assim Ele cumpriu. Pai, nós queremos cumprir o nosso ministério também, para o qual fomos chamados pelo Senhor. E essa pessoa precisa, Pai, da plenitude do Teu Espírito Santo, selando ela neste momento. E ela está clamando, ela está orando. Pai, ela se entrega ao Senhor neste momento de comunhão e ela diz: Espírito Santo, eu quero da Tua presença, eu quero da Tua plenitude. Então vem, Espírito Santo, batiza agora essa mulher, batiza agora, Pai, com Teu Espírito Santo este homem, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, abra a tua boca agora e Deus vai encher os seus lábios, o seu coração agora, vai falando com Ele. Diga para Ele: Jesus, eu quero a Tua presença. Oh, Espírito Santo, eu quero a Tua plenitude em mim. E Ele vai te enchendo agora. Pode abrir os seus lábios, isso, vai falando. É você que fala. O Espírito Santo vai enchendo a sua boca, ele vai colocando no seu coração as palavras, mas quem fala é você. Ele diz: abra a tua boca e eu encherei. Vai falando agora, né? Me canta lá, bassore, berianta na macheira bas. A força de Deus vai entrando, a força de Deus agora vai te revestindo. A força do Espírito Santo agora reveste a sua vida. Ori canta lá, bachora, manassore canta lá, baixê. Isso, vai recebendo a força do Deus vivo agora. Ele vai fortalecendo, não vai haver mais espaço para tristeza, não vai haver mais espaço para angústia, não vai haver mais espaço para o desespero, não vai haver mais espaço vazio no teu coração, pois o Espírito Santo, ele preenche todo o teu ser agora. É a presença de Deus, do Deus vivo, é o poder de Deus na sua vida em operação agora. Ah, Espírito Santo, eu te peço agora, batiza todos. Ah, Espírito Santo, sopra o teu vento agora, meu Pai. O teu vento impetuoso sobre a vida desta pessoa que crê. O teu vento impetuoso, meu Pai, sobre esta casa, meu Pai, que se reúne neste momento em oração. E eu digo agora, em nome do Senhor Jesus, sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias, o teu nome é santo, Pai. E nós seguramos agora em nossas mãos esse copo com água, Pai, onde nós iremos abençoar. Pastor Israel, inicia essa oração e eu finalizo ministrando a tua bênção. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós invocamos agora o teu poder sobre a vida de todas essas pessoas que estão orando conosco.
Mas em especial, meu Deus, nós te pedimos, entra dentro dessas pessoas que ainda não te conhecem, que estão urrando de dor, gemendo por causa das dores desse mundo, meu Deus. O Senhor prometeu, meu Pai, que vivificaria o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Então, pelo teu Espírito, entra agora, meu Deus, no corpo mortal desta pessoa e vivifica, dá vida, onde houver um tumor, onde houver um câncer, onde houver uma debilitação física, algo que está sentenciando, condenando, meu Deus, a vida dessa pessoa, ó Deus, limitando a vida dela, tirando a vida, meu Pai, dela, que o teu poder entre dentro dessas pessoas agora e que ela receba vida, que ela seja vivificada, que ela seja curada, que ela seja liberta, que as obras das trevas sejam agora extirpadas completamente, meu Deus, do interior dessas pessoas e que elas sejam libertas, que elas fiquem livres, ó Deus, que elas tenham agora uma experiência única e pessoal com o Senhor, meu Pai. Sim. E que essa pessoa, ela venha ser uma testemunha viva, Espírito Santo, da tua existência. Que o corpo dela, sim, que a saúde física, que a saúde emocional, que a saúde mental, que ela, ó Deus, em tudo que ela é, ela sim, possa dar testemunho milagrosamente do teu poder, o que nós te pedimos. Meu Deus. Sim, meu Pai, nós consagramos essa água, pedindo, coloca a tua virtude, o teu poder, que cura, que salva, que liberta. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor realizou a obra na vida dessa pessoa e eu dou graças ao teu nome. Amém, Jesus. Participe com fé do copo com água. Graças a Deus. Creia, você está cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e pode falar, né? Lavando louça, você ali no seu quarto orando, dirigindo o seu carro, é só abrir os seus lábios. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, essa plenitude do Deus vivo te guia em toda a verdade, em toda a justiça, em todo juízo. Obrigado pelo seu carinho sempre. Estamos chegando ao final dessa programação. Deus te abençoe poderosamente. Um ótimo final de semana.